Que a graça e o poder do Espírito de Deus seja sobre tu vida. Amém? Eu estava agora quando o Jorge estava invitando as pessoas para trazer as ofrendas. Me acordei de um dia, estava em uma igreja, e o pastor, uma igreja em Brasil, e o pastor falou de que todos deviam ofrendar e dar seus melhores. E contou-nos uma história, que um dia em uma cidade muito conhecida do Brasil, Rio de Janeiro, em uma favela, durante o culto, os ladrones chegaram com revólver e saíram acá. E o pastor disse: não hace nada com nadie, nada, por favor, nada. Aqui está a ofrenda, o diezmo, pode levar todo. Aí o ladrão falou: pastor, pensa que nós somos burros? Vamos recorrer o que pertence ao Senhor? Não. E lo mais, as pessoas põem aqui só 20 cêntimos, 50 cêntimos. As notas maiores estão com todos vão sacando lá as moedas e ponendo aqui em minha mão. E saiu, não? Então, muitas vezes hacemos isso. Escorremos a moneda mais antiga, mais sucia. Muitas vezes temos quase que conseguir uma plancha para ver o dinheiro, porque se hace como um cigarrillo, né? Os tesoureiros têm que conseguir uma plancha para abrir a nota, porque está tão amassada que não pode. Mas vamos orar. Senhor, graças te damos, porque nesta noite, em nome de Jesus, estamos aqui. Senhor, queremos bendecir o Senhor, su nome, su presença, e queremos dar-te, Senhor, toda a liberdade em nosso meio. Que o Senhor pode falar a nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ayer tivemos aqui um tempo de estudo sobre dones espirituais. E especialmente ayer miramos sobre o dom de profecia e o dom de conhecimento, ¿no? E o objetivo de aprender sobre os dones não é solamente para conhecer, sino para viver, praticar, crescer em los dones espirituais, ¿no? Então, creio que todos que estiveram aqui ayer não podem sair simplesmente com uma informação. Têm que sair desafiados a praticar o dom que o Espírito Santo lhe regalou. Pode parecer algo muito simples, algo muito sencillo, mas é algo que vem do Espírito de Deus para nós. E como eu falei ayer, o dom do Espírito é simples, o tremendo, o magnífico, é o resultado deste dom. Então, não pense você que, mas me dom é um dom de serviço, um dom tão simples. Não. Todos têm uma função específica, importante, necessária, e o Espírito Santo regalou o dom a cada um segundo sua vontade. Então, nadie que está aqui hoje pode falar: eu não tenho dom. Isso não é uma verdade. Solo se não és convertido a Jesus. Sim. Mas se és convertido a Jesus, o Espírito Santo hizo de sua vida um templo de morada, e com ele há dom para os que procuram, los que querem, mas para os que estão inconformes, há dom para todos. Então, por favor, irmãos, ore, busquem o Senhor, seja sensível à voz do Espírito. Se não está compreendendo, entendendo, habla o Espírito Santo, habla meu coração. Eu quero entender a palavra, eu quero compreender meu dom, eu quero ser usado, eu quero ser intrépido, mas eu quero servir ao Senhor com alegria. Isso nadie pode falar: eu não tenho um dom. Correto, irmãos? Todos aprenderam isso ayer? Então, repitem comigo: nadie pode falar que não tenho um dom. Incluso eu, que tenho um ou mais. Isso, amém. Agora pode sair e começar a orar por las pessoas, não? Irmão, quero invitá-lo a abrir sua Bíblia, o livro de Hechos capítulo 4, el versículo 13.
Hechos 4:13. Vou necessitar da ajuda de outro, pode ser até Damián. Ele passa um microfone, ele é um periodista que tem uma voz buena. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Outra vez, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Outra vez. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Isto. Mira, irmãos, este texto é um texto bíblico que sempre me chama minha atenção. Por quê? Porque a palavra habla com muita propriedade sobre a simplicidade, a sencillez destes homens. Eram homens muito simples. Foi as pessoas que o Senhor usou para começar a ensinar a palavra de Deus. Foram homens que o Senhor usou para começar a enseñança sobre seu reino, sobre a salvação. Não fora nadie que entendia a universidade. Não quero falar que não pode ser. Mira, não é isso que eu quero falar. É que muitas vezes falar, eu não anuncio o reino de Deus porque eu não sou um predicador, eu não sei dar ensinanças, eu sou muito simples, eu sou muito humilde e não se hace nada. E a palavra habla que os líderes religiosos de Israel reconheceram que estes homens eram homens muito simples. Até aí, tudo bem. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que eles reconheciam que haviam estado com Jesus. Eles não teriam que usar um cartel como os mormones usam, com nome para identificar como um presbítero, que é um elder. Não. Mas as pessoas, quando o miravam, sentiam que de eles fluíam poder, presença de Deus. Eles lo sabiam que nadie podia fazer o que faziam eles se o Espírito de Deus não tivesse com eles. Então, isto é muito bueno, porque eu não necessito me quedar avergonzado, porque não sei de teologia. Mas a palavra habla que a igreja primitiva, os discípulos hablavam do que oíam e do que viam. Eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje, que aqui há 66 livros. Não, poderia ter um livro de cada, porque não havia ainda a imprensa. Mas aqueles homens, a experiência com Jesus foi uma coisa tão forte, tão marcante, que quando as pessoas lo miravam, uau, não pode. Há uma coisa diferente nesses muchachos. Há uma coisa diferente. São homens muito simples, mas há poder de Deus sobre eles. Irmãos, quando miramos Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, 8, mira que esse versículo, ele nos suscita a pensar como igreja, uma igreja que o Senhor escolheu para servir a Ele neste tempo. Eu, ao princípio de minha conversão, muitas vezes eu pensei, por que eu não fora crente no ano 1000,
em 1500, em 1800, porque seria mais fácil, eu creio. Mas eu percebi que o reino de Deus, como a palavra habla, é sempre tomado por la fuerza. Sempre tem que ter uma iniciativa personal. E muitas vezes eu quedo preocupado, não é com a vida das outras pessoas, é com minha vida. Anteayer, não sei, estavam falando com alguém, e em Belo Horizonte é uma igreja muito grande, em nossa cidade. E um dia, este pastor estava dando um curso para líderes, para liderazgo, e ele falou que estava lendo um artículo numa revista, e falava de um homem que havia usado 35 anos de sua vida para defender as causas de los morcegos. São morcegos que vivem nas cuevas. Morcélago. Oh, morcélago. É diferente, não? Morcélago. 35 anos da vida deste homem, ele usou para estudar o comportamento, o que comia, como bebia e como protegê-los para não morrer. Ele disse que quando terminou a leitura, se sentiu avergonzado. Por quê? Porque ele disse: eu tenho a Jesus e não tenho essa dedicação que este homem tem com uma coisa tão insignificante como esta espécie animal. Ele quedou avergonzado por isso. Mas quando miramos o versículo antes, o versículo 12, mas o versículo 11 e 12 esse versículo 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo de ayer e hoje e por los siglos. Mira, ele não cambiou. Não. Então, quando este texto aqui, não vou ler todo porque é um texto muito grande, mas vou explicar. Quando isso sucede? Quando Juan e Pedro estão adentrando no templo em Jerusalém, encontram um homem que tinha um problema físico. Era um homem paralítico. E Pedro e Juan dão uma ordem para este homem para que se pudesse em pé. Há um outro milagre que havia feito neste mesmo tempo. Então le tomaram, recorreram e puseram na prisão. E aqui agora los chamam as autoridades para escuchá-los sobre o que havia sucedido, o que se passara com aquele homem. Por que deste milagre? E neste momento, mira que Pedro, com toda a sua simplicidade, empieza a hacer uma explicação que está em Hechos 4:11, que diz: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome não há, abajo el cielo dado a los hombres em que podemos ser salvos. Hermanos, cerrou toda a expectativa agora. Não há outro nome, não há pessoas, não há nada e nadie que puede nos dar salvação. Então, muitas vezes para nós é difícil entender, porque às vezes conhecemos pessoas que são tão generosas, são tão bondosas, mas não têm a Jesus como Salvador de suas vidas. É difícil compreender que essa pessoa, com todo este coração, não será salva, porque não tem a Jesus, não reconhece a Jesus. Mas quando miramos em Mateus capítulo 6, eu quero invitá-lo a abrir sua Bíblia, ou mirar aqui, e Damián vai ler para nós.
um pouquinho mais de versículo. Mateus capítulo 6, de versículo 41 a 56. Mateus capítulo 6, versículo 41 a 56. Não, perdão. Não, perdão. Marcos, como Gerson. Marcos capítulo 6, versículo 41 a 56. Marcos capítulo 6. Pode, por favor, Damián. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de los que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Continúo. Sim, até o versículo 56. Está el 56 ya? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que él hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Até los 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y salieron ellos de la barca, y enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaban, en aldeas, ciudades o campos, venían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Sim, graças. Mira, irmão, este texto, este capítulo é um capítulo muito rico. Há 4 temas diferentes neste capítulo. Mas hoje estamos solamente mirando uma parte deste capítulo. E mira que esse texto há umas coisas muito interessantes. Um dia o Espírito me hizo uma pergunta: ¿tú quieres ser como los demás? ¿Tú quieres ser como los demás? E esta pergunta me caiu de uma maneira assim muito forte. E eu me quedei um tempo, uns dias, 2 dias com isso em minha mente. ¿Usted quer ser como los demás? E eu pensei, por que eu vivo? Por que estou aqui hoje? Por que não fui um creyente no ano 1000? Porque o plano do Senhor para minha vida, como homem, como igreja, é hoje. Então, a igreja de Reus é uma igreja forte, uma igreja cheia de pessoas que têm um coração em Deus, têm um coração volvido para a obra do Senhor. Muitas vezes vamos nos quedar tristes com um irmão ou com outro, mas não devemos quedar de servir ao Senhor por isto.
Porque em todo lugar temos essas dificuldades, no trabalho, na universidade, com nossos vizinhos, não? Mas o alvo que temos adelante é que determina nossa caminhada. Se é um alvo, um objetivo que não me traz nada, eu não tenho por que permanecer caminhando nesta direção. Mas se eu tenho um objetivo tão claro, tão forte, como a salvação em Jesus Cristo, então eu vou a partir deste momento entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E uma maneira que muitas vezes eu tenho de ver isto, o versículo 46 habla que Jesus despediu a multitud e subiu a um monte para orar. O que fortalece a nós, irmãos, é a oração. O que fortalece a nós é a palavra. Eles é que nos mantêm em pé. A oração é o abono de árbol, é o abono de nossa vida. Eu me acordo agora, quando estive em retiro de pastores, aqui havia muitos que estavam já. Antes de sair do Brasil, há uns 3 meses, 4 meses, o Senhor havia me incomodado para falar sobre aquele texto que eu falei já. Foi sobre um texto de quando Josias começou a reinar. Eu já falei este texto também aqui na igreja. O que me chama a atenção neste texto, porque ali, para mim, há centenas de lições. Mas a lição mais forte que há é que quando nós nos alejamos da palavra de Deus, quando nós nos alejamos de cultuar o Senhor, nós vamos nos encontrar débiles em nossa fé. É você? Não. Eu também, igual. Então nós necessitamos ter uma prática de oração, uma prática de palavra, porque o que estas autoridades viram nestes homens, que eram homens que eram iletrados, está correto? Homens iletrados, o que viram neles, além de ser iletrados, de ser homens muito sencillos, é que eles estiveram com Jesus. Eles, porque havia convicção, e uma convicção tão forte, a ponto de todos morrerem por amor a Jesus. Todos morreram por amar a Jesus. Então, quando miramos um pouco mais abaixo, a palavra habla que o Jesus que estava orando no monte, mirou lejos no mar, que os discípulos estavam em grande dificuldade. Muitas vezes, nós pensamos que Jesus só se hace presente aqui, neste salão que chamamos de igreja. Não, irmãos. A palavra habla que o Senhor estava lejos. Era noite, estava escuro. Mas a palavra usa a expressão, e ele viu, ele mirou os discípulos que estavam com muito esforço. Por quê? Porque havia vento contrário. Muitos de nós hoje que estamos aqui, estamos com vento contrário. Temos que caminhar para já, mas estamos andando para cá. Entende? Porque o vento não permite caminhar com facilidade. Mas uma coisa que devemos ter convicção e certeza é que o Senhor Jesus não está lejos, que não pode mirar a nós, que não pode chegar e fazer um milagre em nossa vida. Então, como igreja, necessitamos crer nesta palavra, porque quando Jesus mirou isto, a palavra falou que Jesus saiu para encontrar com eles. E Jesus foi encontrar com eles no mar.
E muitas vezes, irmãos, não cremos que a palavra de Deus é poderosa. Muitas vezes nos acostumbramos com a palavra e pensamos ser solamente uma história. Quando miramos Isaías 55, versículo 9, ele habla: mis caminhos não são vuestros caminhos. Mis caminhos não são vuestros caminhos. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer. Nós não sabemos por onde o Senhor vai enviar a bendição. Muitas vezes em minha vida, eu pus minha confiança em pessoas, esperando que uma pessoa me ajudara, que uma pessoa viesse em meu socorro. E foi uma decepção. Por quê? Porque o Senhor não usou ele, usou outro para fazer isto. Então, uma coisa que não temos que ter é uma fé que o Senhor vai fazer. Eu não tenho que pensar em quem ele vai fazer. Eu tenho que crer que o poder de Deus não está limitado a pessoas, a tempos e a lugares. Não. Mira que o Senhor falou: meus caminhos, mis veredas, mis sendas, não são o mesmo que vocês têm. Mira, a viúva e Eliseu, como com certeza a viúva esperava uma bendição do Senhor, e chega um profeta com hambre para comer o que a viúva tinha. Não era para trazer uma canasta, como chama de comida? Uma cesta de comida, não. Era para comer a comida que a viúva tinha. O que aquele homem falou para ela? Hace primeiro para mim, depois hace para ti e para tu hijo. Fuera um passo de fé. Fuera um passo de fé. Então, muitas vezes, somos muito tacaños quando o Senhor quer conhecer nosso coração. Quando Ele quer nos usar, quando Ele quer nos bendecir, quando quer nos ensinar, às vezes não creemos. Esta viúva teria todo para não dar o pão para o profeta. Todo. Por quê? Porque era a última harina que tinha para ser um pão para ela e seu filho solo. Mas aquela mulher lhe deu um passo de fé. Irmãos, nós, eu e Telma, temos podido servir o Senhor por 40 anos que servimos o Senhor. 40 anos que caminhamos com o Senhor. Temos visto milagres de todo modo em nossa vida, em la vida de nossos filhos, nossa família. Temos podido experimentar o poder de Deus de uma maneira contínua. Um dia estive pensando, quando começou em nossa vida os milagres do Senhor? Alguém sabe em la Bíblia qual foi o tempo de maiores milagres? Por quanto tempo fora? Habla uno de cada vez, por favor. Eu vou tomar uma água. Alguém se acorda? Como? Sim, está bem. Mas eu quero ver na Bíblia, aonde está o registro de isto? Foi quando Jesus também. Mas foi os 40 anos de deserto. Sabe por quê, irmãos? Fora 40 anos donde não podia trabalhar. 40 anos
aonde não podia comprar nada, não tinha nada para vender a nadie. A palavra habla que todo dia o maná chegava. E não podia pegar muito maná, não. O maná suficiente para o próximo dia solo, ou para o dia solo. Mas havia um dia que poderia pegar para 2 dias, que era viernes. Viernes poderia recorrer para sábado também. A palavra habla. Eu penso que naquele tempo os homens e as mulheres deviam ser diferentes, não? Imagina você vivendo 40 anos com a mesma roupa. Lavava, não é que era suja, era a mesma sem cambiar de roupa. Hoje compramos uma roupa, 15 dias tem que comprar outra, não? E há uns que não podem ir no matrimônio porque não tem roupa, não? Quem já escutou esta expressão aí? Ou foi só eu? Em minha casa, quando chega um invite de matrimônio, de casamento, eu escuto esta expressão: não vou. Por quê? Não tenho roupa para ir no matrimônio. E eu penso, como não tem roupa? O guarda-roupa, o armário está cheio de roupa. Ah, agora não tenho sapato. E eu me quedo a pensar, se um vizinho escuta isto, vai pensar o quê? Este homem é um miserável, não dá sapato para sua mulher. Não? Mas não é isto. A palavra habla que a roupa crescia, alargava à medida que eles cresciam. Os sapatos, as mulheres que hoje têm uma sapateria em casa, antes não tinham, os dois se iam. Mas foi um tempo que o povo vivia 100% do Senhor. 100%. Não era 90%, 100%. Porque se o Senhor não enviar o maná, as cordonizes, não tinha comida. Em deserto não há comida. Mas a palavra que Jesus habla para aqueles discípulos, sou eu. Não tenham medo. Sabe? Os padres que hoje têm filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, às vezes jovens, que estão preocupados como vai ser o futuro de minha família. Irmãos, um dia, orando por minha família, eu creio que o Espírito Santo me levou àquele texto que há em Los 10 Mandamentos, em Éxodo 20, quando o Senhor habla que visitará com bendição até 1000 gerações do que los ama e los sirve. 1000. E eu pensei, por que estou preocupado? Aquele Senhor já garantizou que meu filho, meus netos, bisnetos, tataranetos e todos serão bendecidos por isso. Sabe, irmãos, necessitamos crer na palavra, necessitamos viver. Então a palavra habla que os discípulos, apesar de todos os milagres, não creem neste momento não haviam entendido os milagres dos panes. Seus corações estavam duros. Sabe quando eu miro isso, eu penso, será que meu coração também não está duro com isso? Porque quantas vezes me quedo preocupado com coisas que o Senhor sempre nos enviou, sempre nos ajudou, sempre. Sabe, irmãos, a fé não foi para esses homens da Bíblia, a fé é para nós outros. Ter fé é conhecer a palavra,
é um desafio de dia após dia. É poder tomar meu filho, orar com ele, imponer as mãos sobre meus netos, bendizer sua vida. Isto é fé, isto é crer, isto é saber que o Senhor tem cuidado de nós. Mira, que chegamos um pouco mais abaixo, mas eu quero fazer uma pergunta: qual é o tempo de Jesus a ser um milagre? Qual é o tempo? Hoje, amanhã. O Senhor tem o poder para cambiar. O Senhor chega numa casa onde uma niña havia morrido, havia muerto. As pessoas falavam, não há mais o que fazer. Jesus chega já. Chegamos, miramos uma mulher com fluxo de sangue. Quanto tempo que tinha esse fluxo de sangue? 12 anos. E a palavra habla. Havia gastado todo. Com quem? Com os médicos. Então não era uma mulher perezosa que quedou mal em casa e vou esperar. Não. Até aonde pode caminhar, caminhou. Mas chegou um momento em que ela tocou no vestido de Jesus, porque sabia que poderia ser sanada. A Bíblia habla de uma mulher com 18 anos que adentra lá uma sinagoga encurvada. 18 anos. Não era um dia. Mas esta mulher tinha fé que se Jesus lhe der uma palavra, se Jesus lhe tocara, a vida seria cambiada. Sim. Eu estava escutando há um tempo um testemunho de uma senhora e nos Estados Unidos. Ela escutou uma predicação sobre se tem fé como uma semilla de mostaça, vai dar uma palavra a um monte e ele vai sair e atirar-se ao mar. Ela vivia sola em uma finca, aonde tinha um monte adiante de sua casa e de outro lado era o mar. Tinha uma visão privilegiada, mas agora há um monte. E esta mulher resolveu crer nesta palavra. Disse: o Senhor falou, eu vou crer. Como vai suceder, não sei. Passou um tempo, uma companhia mineradora, correto? Mineira, descobre que este monte tinha um metal precioso. E com pouco tempo, lhe quitaram o monte. Eles levaram todo para a indústria. Agora a irmã podia vir à praia, tranquila. Abraão não poderia ter filho, mas Abraão creu. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que pode ser. Por último, havia um homem com 38 anos que era paralítico. 38 anos. Não era 38 horas, nem dia. E Jesus mira aquele homem, Jesus dá uma ordem àquele homem. Primeiro lhe pergunta: quer ser sanado? Dá uma ordem, põe-se em pé. E aquele homem se põe em pé. 38 anos. Então muitas vezes desistimos de crer que o Senhor pode fazer. Muitas vezes desistimos de crer que o Senhor pode cambiar nossa situação. Mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mis hijos. Senhor, eu sei que pode fazer um milagre. Eu sei que vai ser uma coisa nova em minha vida.
E eu posso crer nisto. Irmãos, quando temos uma palavra profética do Senhor, o que devemos fazer, o mínimo que devemos fazer é crer. É crer. Sabe o que sucede com uma palavra profética? Normalmente ela chega no pior momento, quando não se há condição para cumprir nada. Já falei isto aqui. Eu tive uma palavra com Telma que o Senhor nos ia levar a muitos países, num momento em que eu não conseguia chegar a Saloa. Não tinha dinheiro para pagar um autobus até Saloa. Eu disse, como? Como o Senhor vai fazer isso? Mas se Ele prometeu, Ele tem como fazer isso. Sabe? Então eu quero que hoje, que neste momento, possamos ter a confiança, a coragem, que para o Senhor fazer um milagre em nossa vida, necessitamos ter uma impossibilidade. É algo que eu não consegui fazer, algo que eu não consegui transformar. Isto é o momento ideal para o Senhor fazer um milagre em sua vida. Sabe? Eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que a partir de hoje, nesta cidade, quando as pessoas mirar para vocês, Ele vai mirar e falar: este jovem estuve com Jesus. Esta mulher estuve com Jesus. Já miraste alguma vez quando alguém lhe chega para ti e lhe diz: não sei, parece que tem uma coisa diferente em vocês? Não? Aí logo começamos. Não é isto que está falando. Esta diferença que miram é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Isto é a diferença. Isto é o que o Senhor quer fazer em todos nós. E eu quero orar por ti nesta noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sanar, porque aqui hoje há pessoas que tiveram decepções, estão com corações heridos com pessoas que têm dificuldade para perdonar. Mas eu creio que esta noite o Senhor quer fazer um cambio na igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Sabe? Eu creio que o Senhor hoje quer fazer um cambio. Eu creio que hoje o Senhor quer fazer coisas novas em nossa vida. Eu estou com um pouquinho de laringite, mas eu creio que vocês poderão me entender. Eu creio que todos vão me entender. Estávamos outro dia, Deus me trouxe uma visão que nós tivemos em Lisboa com nossa filha, atravessando uma rua. Não foi uma visão real mesmo. Foi uma questão de um senhor que estava para atravessar uma rua, a faixa de pedestre. Para atravessar a calle. E ele andava verdadeiramente encurvado. Totalmente encurvado, muito encurvado. E ele não conseguia andar direito. Ele andava muito despacito. E eu nunca tinha visto uma pessoa naquela condição. Eu nunca havia visto uma pessoa como ele. E naquela mesma hora, a nossa filha, nós estávamos do lado, a nossa filha atravessou e deu um braço para ajudá-la a atravessar. Quando nossa filha mirou para ele, nossa filha adelantou, o tomou por seus braços e começou a atravessá-lo. E me lembrei desse momento agora. E agora me acordei deste momento. Eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração agora. Eu sinto que o Espírito Santo habla no meu coração agora. Que tem pessoas aqui que estão sem visão.
Quando estamos curvados, não conseguimos perceber o que está à nossa frente. Quando estamos curvados, não percebemos o que está adelante, só miramos para a terra. Eu queria que todos nós pudéssemos colocar de Vamos pé. poner em pé, por favor. E eu queria que você se curvasse o máximo que você pode se curvar. E eu Alguém quero pode invitá-lo fazer isto? a curvar o máximo que